Olá, amigos da TV Cidade, estamos hoje aqui para desejar a todos umas boas festas e um próspero 2024, que com certeza vai ser melhor que 2023. A gente sempre tem essa esperança e trabalhamos para isso. Hoje nós temos aqui no estúdio o nosso sempre Senair Gomes da Silva, com suas atualizações de notícias em geral, e trouxe um convidado especial da infância e agora diretamente de Goiás. Estamos aqui com o Alencar e com o Senair. Alencar, vamos começar na Câmara 2 dando um oi para os farroupilenses e para o Brasil inteiro através das redes sociais. Oi, pessoal, muito boa noite. É um prazer estar aqui em Farroupilha, porque sempre que eu passei aqui, nunca parei para... Estou encantado com a cidade. Hoje eu tive a oportunidade de ver alguma coisa de Farroupilha. E estou encantado com a beleza da cidade, com a limpeza da cidade. É um prazer muito grande estar aqui hoje. E além de encontrar esse meu amigo de colégio, que fazia 55 anos que não havia. É uma vida, né? É uma vida. E Goiás, então, hoje é a sua terra? Goiás é a minha terra, com certeza, porque... Fui lá que eu casei, formei família e é muito bom. Goiânia é uma cidade que ela nasceu como se fosse uma cidade interiorana e ela foi crescendo até muito por influência de Brasília, que é perto, né, 200 quilômetros. E está uma cidade hoje já com 2 milhões de habitantes. Opa, é uma grande metrópole já. E qual é a profissão lá? O que exerce lá, ou exerceu? Eu comecei com uma especialização, eu já fui direcionado para lá com uma especialização em hidrologia. Mas eu trabalhei 5 anos na CPRM, no departamento de hidrologia, e aí eu pedi demissão para trabalhar na área de informática. E eu tive a grande honra de informatizar a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, na década de 90, que foi tudo que o Estado arrecada hoje, foi a minha empresa que proporcionou isso. Muito bem, pensou grande já na época, pensou na frente ali. Em 90 estava praticamente começando esses grandes programas aí de administração, né? O Estado tinha uma empresa que funcionava, mas cada vez que trocava o governador, eles 3 meses depois entravam em greve. E como era a única empresa que fazia isso, que fazia essa arrecadação, a Secretaria da Fazenda era um cliente dela. Então ela resolveu partir para o sistema próprio. Uhum. E eu tive a felicidade de estar ali naquele momento certo. Na hora certa e no momento certo. Exato. Que legal. E daí, Senair, traz um amigo hoje aqui, então, de toda essa data? É um dia especial, né? Uhum. Porque 55 anos depois, eu encontrei contato dele, faz o que? Um ano e pouco. E mandei depois um livro escrito pelo advogado de São Marcos, Paganello, escreveu um livro sobre os murialdinos, ano por ano. As fotos da formatura, quem eram os alunos, e de vez em quando alguma opinião sobre a formação que nós recebemos no Murialdo. Então é um livro muito, muito interessante nesse aspecto, porque ele repete algumas vezes que formaram-se caráteres. Essa era a formação de caráteres. E a gente observa, eu não vejo nenhum murialdino, ex-murialdino, que a gente chama, com algum problema da ordem jurídica. Desvio de conduta, Desvio de conduta, esse é o termo, né? A gente não... Eu estava comentando sobre isso. Era uma formação muito rígida. A disciplina, a organização pessoal, a responsabilidade, respeito, obediência, hierarquia. Tudo isso, porque o colégio interno não deixa de ser um quartel, com muita reza. Porque a gente levantava, ia para a missa, ia comer, tinha que rezar, depois de comer tinha que rezar, e outra missa no fim da tarde. Então, a religiosidade era o ponto forte, mas o respeito, o coleguismo,
assim, as pessoas com o nosso caso, que era o normal rural, o Alencar fez normal rural e eu também, e tinha o ginásio também. O ginásio era a classe A e nós éramos a classe B, no aspecto social. Então, a gente falava a mesma língua e tinha as mesmas dificuldades. Nossas famílias, eu fui visitar a família dele e ele foi visitar a minha, eram as mesmas dificuldades, os mesmos problemas e a mesma maneira de ser. Trabalhava na agricultura, nós também trabalhávamos na agricultura. Então, 99% do Murialdino, do normal rural, eram de origem da agricultura, do setor primário, porque a gente saía de lá formado professor rural ou capataz de fazenda, que é um termo que existia por existir, porque na nossa região não tinha como, né? Então, essa formação mais ou menos igual para todos nos faz diferente. Então, o termo Murialdino representa uma diferença na formação moral de cada um. Muito legal. A religiosidade pegou mais no Alencar do que no Senair? Eu vou responder por ele, depois ele completa. Esse é o tipo do sobrevivente. Ele estava me contando por tudo o que ele passou, só por Deus mesmo. Muito bem. Que ele esteja aqui. Como é que está essa religiosidade? O que levou o Alencar para esse lado? Ela é forte desde criança. Nós começamos como coroinhas, quando criança e jovem, na época que a missa era em latim. Nossa. Eu tenho um irmão gêmeo, chama Adelar, por sinal, um abraço aí, Adelar. E a gente foi aprender o latim para poder responder a missa. E depois, quando fizemos a quinta série, que já estava no início de mudar de curso, ou ginásio ou normal, nós preferimos a classe B, mas a classe B ela tinha 7 matérias direcionadas justamente para a licenciatura de meninos de primeira a quarta série, né? Então a gente foi estudando e procuramos sempre através dos padres, a conversa, o diálogo sempre foi através dos padres. E conseguimos entrar no colégio que tinha essa vocação. Mas o fato de eu usar hoje um rosário, claro que a minha fé é uma fé de aço, mas eu digo muito mais que eu sou a prova do milagre de Deus. Eu fiz agora, nos últimos 4 anos, eu fiz 6 cirurgias. Poxa. E estou aqui visitando amigos, com o máximo prazer. E não é cirurgia simples, é coisa bastante complicada. Assim, é um sobrevivente. Eu sempre falo assim que o sistema é muito bruto, né? Assim. Mas eu tive... Claro, você tem a família no lado que te ajuda, mas tem muito tempo, muitas horas que você passa sozinho. Lógico. Né? E graças a Deus, e eu tenho fé nisso, que foi realmente a mão de Deus que teve ali em cima nas horas piores que a gente passa. Deus estava junto com você, com certeza, te conduzindo, te guardando e te protegendo. É uma missão a cumprir ainda. Claro. Ele disse para um amigo hoje na rodoviária, que fazia 50 e poucos anos também que não encontrava, ele foi encontrar um amigo dele que jogava futebol com ele. Ele jogava muito bem, disse que o amigo jogava até melhor que ele, então não foi... Bom, ele não foi profissional porque ele quebrou um pé na época de fazer o tal do peneirão lá, do teste, não era peneirão, o teste. Foi. Então, o Alencar é o tipo dessa pessoa que ele não tem muita sorte quanto a isso, porque ele veio aqui para me visitar, ele vai ficar 1 ou 2 dias por aqui, se Farroupilha é pequena. Eu vou para Goiânia com uma grana, vou ficar 15 dias. Né? Era para mim ter ido ano passado, aí não deu. Ele não estava bem de saúde, inclusive. Então agora quem sabe ele fica o ano todo lá. Né? Que legal. O inverno com certeza vai aparecer lá. Porque lá não baixa de 16 graus. Aqui no inverno não chega a 16 nunca. Alencar, com relação a Goiás, assim, ela é mais agro do que qualquer coisa na economia.
mais agro. Mais agro. É, E nesse ano de 23, sentiu alguma mudança? Diminuiu o agro? Está normal? Aumentou? O que o amigo viu lá? Não, geralmente é crescente. Uhum. O que eu posso falar até a nível de Goiânia, né, que é a capital. O que nós temos visto é que o governador é um governador muito para o lado de segurança. Ele foi um senador muitos anos, deputado federal, senador por Goiás, e depois ele veio a ser governador. E a agro, ela tem crescido, mas ela está longe do olhar da gente, como Por ser a capital. por ser a capital. Mas a gente vê, o que se vê lá é a parte de construção civil que está muito em alta. Tu vê como a gente se engana, né? Quando a primeira notícia, porque eu de vez em quando perguntava pra alguém, pô, ex-colegas e tal, o Alencar. Aí um dia me disseram, o Alencar está em Goiânia. Aí eu pensei assim, disse pro cara, Fazendeiro. não, ou dupla sertaneja, ou plantador de tomate. E errei, o cara estava na informática. Lá o Caiado é um homem de posição, né? Muito. Então, a gente vê ele a nível nacional e ele está se postando para ser candidato a presidente da República também, né? Ele já... Ele, na verdade, ele já foi candidato. Sim. desde a primeira vez, em 1989. Está sempre na E a vitrine. gente está no lado dele, assim. Não sei agora, não sei realmente se ele vai ser. Eu tenho a impressão que ele vai voltar para a política a nível de senador. Não sei se ele vai ser uma terceira via, talvez. É um nome forte, né? Capacidade ele tem. Experiência também. E experiência também. E tu, Cenário, o que nos diz assim do 23? Tu roda bastante, tem bastante contato com empresários. Mas o 23 eu estava pensando, agora vindo para cá, que no último trechinho eu estava pensando, 23, eu até tinha pensado ontem em reservar um tempo para dar uma pensada sobre o 23, mas não tem muito o que pensar. O 23 é um ano que atípico dos últimos tempos, né? A gente percebe que houve uma posse totalmente diferente do que a posse 1º de janeiro, vou começar pelo começo, e teve um elogio a ser dado, que foi juntaram na posse diversas camadas da sociedade, representando a sociedade brasileira, uma diversidade, foi interessante, aplausos. Só que eu vi pouco verde e amarelo, eu vi a primeira-dama de vermelho, me chamou a atenção. Nas outras posses a gente sempre vê desfile, isso e aquilo, uma coisa completamente diferente, ou seja, novos tempos. Na minha cabeça ficou a imagem de novos tempos. Estamos numa outra realidade. Aí veio 8 de janeiro. Depredação. 2.000 câmaras instaladas. Aparecem 4, 5, que não diz nada. As outras sumiram todas. Os infiltrados, que todo mundo sabe que tinha. Falei aqui, motorista aqui do Exerriço, tem vídeo que ele estava lá. Cadê a Aninha, aquela, que estava nos grupos da direita, né, organizando a bagunça? Estava do outro lado. Aquele cidadão CPX, que é amigo da primeira-dama, que sentou na cadeira do Moraes no dia da quebra-quebra, tem foto, tem vídeo dele lá, e depois aparece ele abraçado com a primeira-dama. Onde estão essas imagens? Ninguém levou para a CPI, ninguém levou para lugar nenhum, ninguém levou para a Polícia Federal. O cara que quebrou o relógio está identificado quem é. Sumiu, ninguém falou, ninguém... Então, é muito estranho o 8 de janeiro. O fato é que todo mundo para a cadeia, depois vamos fazer alguma coisa para... Estamos soltando, mas quem organizou o manifesto, que vai ser identificado, vão ser identificados um por um, esses têm dinheiro. Esses vão pagar. Porque a nossa justiça, além de ser a justiça mais cara do mundo, né? É 1,13 do PIB nacional para a justiça mais cara do mundo, mas também é mais eficiente. Nós conseguimos prender 1.000 e tantos terroristas numa vez só. Quantos mortos teve nesse terrorismo? Quais foram as armas utilizadas? Baderneiro, sim. Não devia ter feito? Com certeza não devia ter feito. Agora, não foram só de um lado que fizeram,
É horrível o que fizeram? Claro que é. Ninguém gosta disso. Tu não gosta de ver o teu bem depredado e nem o bem público. O bem público é meu, teu, do Alencar, é de todos. É do público, é de todos. Então a gente repudia isso, agora repudia também essa parcialidade. O seu Flávio Dino estava olhando da janela dele o que estava acontecendo. Se tinha 2.000 baderneiros, bota 4.000 soldados. Nós temos 20.000 soldados que pagamos disponível para esses momentos. Por que não impediram ou por que não atuaram logo? Então tem tantas coisas. O seu G. Dias não distribuiu água e bateu nas costas? Já esqueceram tudo isso? Então o 8 de janeiro é uma vergonha pelo que foi feito e pelo que não foi feito. Então é uma mancha na história do Brasil. Se vai ser mais gente presa, vai morrer mais gente na prisão, é a cereja do bolo. É outra coisa. O fato do 8 de janeiro, como ele foi, é a vergonha nacional e vai ficar na história. Aí depois vieram as viagens presidenciais, que vale uma retrospectiva de uma por uma, e o tamanho das comitivas. 1.300 na última, né? Pois é, mas na China foram mais de 2.000 pessoas. Aí os custos de hospedagem, os custos de locação de veículos, passou de 1 bilhão já as despesas com viagens. Então, o que representa isso? O que passa para o mundo? Qual é a imagem que passa para nós brasileiros, contribuintes? E agora vem uma reforma tributária, ou seja, vai aumento ser de imposto, né? O aumento do imposto, a maior carga tributária do mundo, claro. Nós temos a justiça mais cara do mundo. Na Alemanha, na Itália e na França, é 0,10, 0,12, 0,13. No Brasil, é 1,13. A justiça, o arcabouço judicial brasileiro. Aí tu vai olhar o custo da presidência agora. 1 bilhão em viagens em 11 meses. Então, tudo isso, a gente não houve questionamentos. Está todo mundo aqui. E aí, a cereja do bolo, a escolha, a sabatina, que para mim é uma vergonha, a sabatina, de um ministro, não importa se é esse ou é outro, agora em dezembro, que foi o dia mais, segundo o nosso presidente, foi o dia mais feliz da minha vida. Pela primeira vez na história desse país, se consegue colocar um ministro comunista. Tia, mas esse carimbo comunista quer dizer muita coisa? Quer dizer o quê? Quer dizer, significa o quê? Porque a China é comunista, Cuba é comunista, Venezuela é comunista, a Argentina está no meio do caminho, mas estava correndo para ser comunista. O que significa esse carimbo? Porque a China está instalando bases militares aqui, como tem na Venezuela já, a Rússia também tem armamento, que o exército da Venezuela hoje é muito mais equipado do que o exército brasileiro. Está muito bem, obrigado, o exército. Os venezuelanos estão passando fome, mas o exército está muito bem equipado. Mas não quis comprar briga com os Estados Unidos, né? Na Guiana. O fato é que não precisa comprar briga para nada hoje em dia. Sim. Hoje em dia se ganha economicamente falando. Então, se nós estamos hoje desativando um forno, não lembro na cidade, interior de Minas, um forno da Uzi Minas, né? Porque nós não precisamos mais produzir aço, tu vende o minério e traz o aço da China mais barato. Tá? Beleza? Xi Jinping está feliz. Tem o nome de Aperam, que é uma organização do setor de mineral. É uma usina. A Aperam é um complexo de usinas do setor metalúrgico, metal mecânico. Não é metal mecânico que se diz, mas afinal... Siderúrgico, disse o nome, obrigado. Siderúrgico. Então, esse pessoal estava instalando uma nova unidade e ia gastar 500 milhões. Ia gerar 1.500 empregos e mais o resto que a gente sabe, né? Estavam prontos para parar. Não vem mais os 500 milhões para investimentos no país. Em torno de 40% a 45% é o que diminuiu os investimentos no país durante este ano. Isso significa o quê? Menos recursos para a nossa economia. O que vai acontecer em 2024 quando as contas públicas vão fechar o ano com 177, até agora está previsto, nós temos ainda mais uns dias até o final do ano, 177 bilhões de estouro nas contas públicas. O que se pensa para 2024? Qual é o segredo, qual é o milagre para que as contas públicas se equilibrem? E uma coisa assim muito tranquila, eu
Acho o Haddad um cara educado, um professor, podia ter sido meu professor na universidade, que eu ia gostar de conversar com ele. Agora, entre ele e a Simone, qual é o currículo da Simone? É a dupla que comanda a economia no país. Será que algum investidor não sabe o currículo dos dois? Os dois, Simone e Haddad, ele estudou um mês de economia. Tá. Mas quem são os seus assessores? O Fernando Henrique não entendia nada de economia, mas e o Pércio Arida não entendia? E os outros companheiros dele, que não vou citar os nomes aqui, para criar o plano cruzado? Não, são coisas diferentes. E o nosso presidente, cada pérola, uma melhor que a outra, ao longo desse ano. O que vai acontecer em 24, acho que nem Deus não vai arriscar. Eu tô assim, preocupado com o que pode acontecer na nossa economia, inclusive na nossa política. O empresariado, de modo geral, ficou esse ano meio retrancado. Esse ano a gente viu por todos, né? Mas o empresário também precisa investir, né? Ele não aguenta muito tempo com dinheiro em caixa ou querendo ampliar, né? A saúde da empresa, Glaciri, que nos acompanha, a saúde da empresa é o lucro. O oxigênio da empresa é o lucro. Por isso está escrito lá no contrato social, finalidade de ter lucros, né? O que é o lucro? É a sobrinha do mês a mês para que tenha uma reserva, uma época de crise, porque a crise nunca avisa. Ela vem e se instala, setor por setor, ou às vezes em todos os setores, mas normalmente é um setor que sofre mais que os outros. Ela se instala, então nós temos que ter o lucro como garantia da continuidade da nossa empresa. Mas a empresa que não faz reinvestimento do próprio lucro, ela também é fadada a encolher, porque é a necessidade do reinvestimento em máquina, até em expansão, muitas vezes, para atender o próprio mercado. O que a gente percebe? Nosso mercado está encolhendo. As vendas estão encolhendo de uma maneira geral. Nem para final de ano as coisas não estão acontecendo. Não estão acontecendo como se previa. O que é o normal em final de ano, dá aquela... Então, todos os indicativos, menos pelas pesquisas, e vamos fazer justiça. Tem pesquisa aí afirmando que a popularidade do presidente está caindo. Então, não é que eu acredito só no que me satisfaz, não é isso. É que as pesquisas são hoje comandadas pelo cara que comandava o Ibope e acertava todas. O cara do IBGE? Do IBGE, agora. E aí, Alencar, com relação assim, fazia tempo que você não vinha para o Sul ou já vinha mais seguido? Não, fazia tempo. Fazia tempo. Porque a minha família toda daqui, então eu vim, foi dois casos de morte, mas fazia 23 anos que eu não vim, que eu não voltava aqui. Sentiu uma diferença com relação à Serra Gaúcha, a evolução que teve nesse período? Senti, assim, a nível de Gramado, minha base agora, nessa vinda, foi Gramado. Gramado é espetacular, mudou muito. A minha própria filha falou, você não vai reconhecer, porque é uma Europa dentro do Rio Grande do Sul. Eles focaram no nicho de turismo ali muito bem, né? Muito bem, muito bem. Hoje é uma das cidades mais visitadas do Brasil, mais sonho de consumo de visitar é Gramado, né? É uma cidade cara, né, para turismo, né? É cara. Tudo é caro. Ela é uma... eu vou botar um percentual aí de uns 60% mais caro do que normalmente é. Normal, E o custo de vida em Goiás, normal a nível de Brasil? O custo de vida de Goiás é bem mais baixo. Eu acho que está assim, em termos de cesta básica, o mais baixo do país. Olha só. É muito bom. E na classe média, um almoço num restaurante classe normal, aí, um restaurante normal dentro da cidade, o que se paga? Classe média alta, ou média, tá? Em torno de 55, 59 o quilo. Ao quilo? Ao quilo. E quando é à la carte, quando é servido? Quando é servido, aí já é por pessoas. Tá? Tipo R$80. 80, 87, por aí. Esse está mais ou menos na média, né? Aqui é difícil escapar ao menos de R$100. Dependendo de bebida e tudo, vai aí, né? A bebida é uma água, porque se for um vinho, só o vinho vai a 60, 80. O Goiás todo tem quantos habitantes?
2 na capital. 2 milhões e 2 na capital, tem a Grande Goiânia, que já vai formar em uns 2.200, e Goiás, Goiás todo tem 7 milhões. É um belo estado, né? Perde 200 para o Rio Grande do Sul. Em 240. tamanho não, mas Sim. em população sim. Sim, É menos que o Rio Grande do Sul. 12 milhões 12 hoje milhões. nós temos mais ou menos. 12 milhões. É que, como ele falou, a extensão territorial são Maior. lavouras e... É. Mas eu troco de governador. Se o senhor quiser levar o nosso e deixar o Caiado aqui, tá, fechamos agora o negócio. Eu acho que tem muitos estados brasileiros que Se trocaria. dependesse disso, né? Hoje nós trocamos até por Santa Catarina, né? Que é nosso vizinho maior aí, né? Mas, então, é um estado que a gente ouve falar bastante coisas boas de Goiás, né? É um estado... Goiás tem crescido a nível nacional. Muito porque ela está perto de Brasília, então ela está acessível, né? Brasília é uma referência para vocês em tudo? Ou não? Não, Brasília foi uma referência a nível da área de construção civil. Ela foi. E hoje não. Hoje já tem grandes empresas que estão dominando o mercado em Goiânia. Isso é muito bom. E não são poucas. Porque quando eu cheguei em Goiás, era uma empresa que tocava só a parte de construção civil. Olha só. E depois vem uma quebradeira, que eu acho que foi até de propósito, que eram pessoais que eram pessoal daqui. E Tem muito gaúcho lá, né? tem muito gaúcho. Me diz uma coisa. Gaúcho, os nordestinos também vão muito. E a favelização que acontece em todas as capitais, como é que está lá? As favelas, os cinturões. É assim gritante ou é mais ou menos? Não, acho que já teve uma situação até mais mais ascendente. Hoje não. As cidades que tem no entorno, ou os próprios municípios os prefeitos estão sendo assim bem acolhedores nessa parte social. E nós não temos, vamos dizer assim, uma favela específica hoje. Todas com saneamento? Não, saneamento falta. Nós estamos ainda... Isso é o mal do Brasil. Esse é o mal do Brasil. Infelizmente. Saneamento. Muito bem, então, e a sua perspectiva para 2024? O que o senhor vê com relação a nível Brasil? Como o Senair colocou aí, eu estou bem... Eu acho que o Senair colocou muito bem a situação e não vejo como melhorar. Curto prazo? A curto prazo não vejo. Eu acho que eu recebi esses dias uma prova de que 2014 a Dilma não era para ser a presidente do Brasil. E aí com isso, a gente sabe e tem provado que o presidente que está aí, ele não foi eleito pelo povo. Complicado O povo queria outro presidente. Isso é uma dúvida que o Brasil inteiro ainda tem e vai ser difícil de sanar isso aí a curto prazo, né? Mas como dizem que tudo que acontece na Argentina logo, como é que é, o espirro na Argentina é gripe no Brasil. Agora com a eleição na Argentina foi um show de democracia. Sim. Fizeram o voto na urna e o voto impresso. Sim. 2 horas depois saiu o resultado. Claro. Então, me parece que esse é o exemplo. Porque assim, aquilo que eu te falei hoje lá em casa, na administração tem algumas coisas que a gente não pode falhar. Se eu encarregar o Alencar ou o Gracir para fazer uma tarefa da minha empresa e eu não puder conferir essa tarefa, não, para um pouquinho, eu vou encontrar outro que faça. E se eu for contratado para fazer uma tarefa, eu vou fazer questão que você confira o que eu fiz. É uma questão básica. E na eleição também. Por que eu tenho que confiar em alguma coisa que eu não possa conferir? Eu não consigo confiar naquilo que eu não posso conferir. E o povo brasileiro, a maioria, também pensa assim. Não sou só eu. Como é que eu vou confiar numa máquina? Não, eu confio no computador, mas eu posso conferir o computador. Mas tem N maneiras.
de conferir o que é feito no computador. Agora, por que na eleição não? Mas assim, só para completar, que já estamos indo para o final, eu quero completar o seguinte: como ficou fácil administrar o Brasil hoje? Você colocou o Zanin, que já perdoa, segundo conta, não sei se é verdade, pode ser uma fake news, que ele perdoa as maiores multas que tinha contra a Globo, e automaticamente a Globo já é a rede oficial de publicidade do governo, todo mundo sabe, 4 milhões de uma vez só, isso é notícia. E então ficou fácil agora de administrar. Você quer colocar o Dino, tem uma movimentação popular, e houve aqui, estava muito apertado, até o Sérgio Moro votou a favor do Dino. Então, assim, foi a vergonha nacional para ficar na história, a sabatina do Dino. E aí é muito fácil, o Zanin já está a serviço do que precisa, o Dino vai entrar lá e vai fazer as mídias sociais, escutem e vejam o ano que vem como vai ser. Já tem o PL 2370 prontinho, quentinho para ser votado. E aí, quando tu não consegue a maioria, para a aprovação do Dino foi só 10 bilhões em emendas, que até 1º de janeiro agora era a maior vergonha do Brasil, eram as emendas. Agora é a salvação. O Dino foi salvo pelas emendas. 10 bilhões em 48 horas. Quando a votação no Congresso aperta, você vai lá e tem as emendas para comprar voto. Se mesmo não deu, você tem o Supremo totalmente aparelhado por militantes, porque totalmente que eu digo é 6 votos, chega, para dizer que é inconstitucional ou constitucional. A nossa Constituição já está uma colcha de retalho, cheia de adins, de AD, não sei o quê, para fazer valer aquilo que o governo quer que seja considerado válido. Esse é o resumo da ópera, que vai se potencializar em 2024. Que pena, né? Que pena. Mas temos um chão grande pela frente e a esperança sempre vai ser a última do brasileiro, né? Temos que pensar por isso, né? O brasileiro sempre tem a palavra esperança para Eu já perdi. para ir para o futuro. Por quê? Porque na Argentina entrou um Macri, no Brasil entrou um Bolsonaro. O Bolsonaro é louco, não podemos nem fazer comparativo. Eu acho que o Milei é mais louco que os dois juntos. Pois é isso que eu ia falar. Entrou agora o Milei. Mesmo que fosse um gênio, com o aparelhamento do Estado, do jeito que foi feito, num país onde quase 50% está na pobreza absoluta, que a Argentina está muito pior que nós. 150%, né? 140%, não vamos ser pessimistas. E assim, a gente não consegue ver uma mágica, até que a Argentina tem muito apoio da... Como é que é o país que era dono deles? Da Espanha. Eu mesmo participei de alguns projetos, nível de orçamentos, que a Argentina ia receber da Espanha para o saneamento básico, equipamentos. Eu participei de algumas licitações, só nunca ganhei, mas participei. Então, a Espanha tem um olhar muito carinhoso com a Argentina. Pode ser que ali venha um canal de ajuda para que a gente possa ver nossos irmãos felizes. O problema é que a Espanha também está passando por um mau momento. Aí que não. Lá também o cara é meio ditador, né? Deu umas canetaças por último agora, né? Muito, muito triste, mas é uma consequência do mundo, né? Hoje, essa evolução rápida também muda rápido, né? Então é esse que é a esperança, né? Quem fazia as mudanças rápidas hoje aqui no Brasil são as mídias sociais. Que a gente, porque é tudo fake news. Não é tudo fake news. Quando você acha que vai conferir. Claro. Né? E eu não tive tempo de conferir essa da Globo, né? Então por isso que eu digo, pode ser uma fake. Agora, provavelmente não seja. Não. Isso é normal. A gente vê a propaganda maciça agora. Os anúncios geral, né? A propaganda maciça. Então é só Brasil, União e Reconstrução. E aí já começa. Mas eu estava vendo hoje de manhã, por acaso, ou falando em corrupção, né? Porque a gente não pode esquecer que nós passamos por uma máxima de corrupção e cai no esquecimento. Quinto partido mais corrupto no Brasil, PTB. Quarto, PSDB. Agora eu posso errar o Partido Progressista, terceiro, vamos botar assim. MDB, segundo.
MDB eu sei que é segundo. Sempre teve junto, né? E o Partido dos Trabalhadores o primeiro, surpresa, né? Surpresa. Surpresa. E o líder do governo é o homem do dinheiro da cueca. Tu quer mais? Pode falar o que quiser do Moro, mas ele fez uma lava-jato que mostrou quem era quem no Brasil, né? Com depoimentos... Mas vai ser preso por causa disso. Lógico, com devolução de dinheiro, né? Quer dizer, ninguém devolve o que não pegou, né? Mas pelo abraço e o beijinho que ele deu no Dino, ele vai ser salvo. Salvo pelo Dino. Vai ser, sim. Vai levar. Obrigado pela presença, mais uma vez, do nosso amigo Senair, do Alencar, aqui. Obrigado pela oportunidade que nós tivemos aqui. Tivemos algumas impressões do Goiás, que é um estado muito, muito querido pelo Brasil inteiro, pela abrangência, até pela maneira como ele foi formado, né? Foi programado mais do que outros Bem estados, planejado. Né? Bem planejado. Cara, te deixo com as considerações finais aí, dando o teu oi final. Tá, eu fico... Não esquece de dar um abraço para a patroa. Vai te cobrar. Eu fico agradecido pela oportunidade. Queria mandar um beijo para minha esposa Nara, que está lá nos aguardando, para o meu filho Leandro, a Érica e os meus netos. E também para Larissa e o Devanir e os netos que estão nos esperando em Goiânia. Fico agradecido por essa oportunidade e que essa TV que faz um trabalho social continua progredindo, porque a esperança do país é esse, o trabalho que vocês fazem, esse trabalho social. Tenho meus agradecimentos aí. Meu agradecimento ao Senair, porque se não fosse ele eu também não estaria aqui, né? Amizade longa e bonita, né? Então, Senair, Olha, é um dia especial para mim também e quero desejar a todos que nos acompanham. Não vou mandar os abraços porque essa semana ainda eu vi mais alguns que dizem que acompanham sempre pela TV Cidade. Então, eu só quero dizer que eu desejo a todos que acompanham a TV Cidade e a todos os farroupilenses, a todos os brasileiros, um 2024 bem melhor que 2023, boas festas e não esqueçam de viver em família esse Natal e a passagem do ano, porque é na família onde a gente busca forças, onde a gente encontra amparo para seguir, principalmente nas dificuldades, e elas vêm. Bem, ficamos por aqui hoje.